Vamos lá, galera, mídia surpresa aí com a volta do Pedro, tá, galera? Pedro aí, ele volta de acordo com os médicos aí, né? Com a galera que acompanha aí o Flamengo, antes do previsto as atividades, tá? Então, ao que tudo indica, o Pedro estará pelo menos na final da Libertadores da América. Deixe seu like, se inscreva, seja bem-vindo ao nosso canal aí, você rubro-negro, você anti-rubro-negro. É um prazer ter você aqui na nossa resenha, tá? Vamos acompanhar aqui o que o André Rizek e a galera do Sport TV vai falar. Quarta-feira, o Pedro retomou as atividades parciais com o grupo, exercícios ainda sem confronto direto, e ele está usando uma imobilização nova e mais curta. A gente acompanha e torce para que ele possa voltar. O Flamengo não dá um prazo, né? E acho que é correto não ficar dando prazo, porque você não cumpre o prazo, vai dizer, o jogador está abaixo do prazo, está na frente. O Flamengo está só informando aquilo que vem acontecendo. O que vem acontecendo é que hoje, quarta-feira, ele retomou as atividades parciais, sem confronto, ou seja, não tem coletivo que ele possa participar, e tomara que ele possa voltar a jogar o mais cedo possível. Isso é parecido com o que está acontecendo agora com o caso do Bruno Henrique. Se você viu o programa ontem, me viu defender aqui que o Bruno Henrique, que no dia 1 de novembro de 2023, levou um cartão, né? Ele foi denunciado só 2 anos depois, porque surgiu uma investigação apontando o Bruno Henrique como suspeito, né? Como suspeito, mas com toda a pinta de que queria incriminar o Bruno Henrique, de que o cartão dele foi levado para favorecer apostadores, né? Isso demorou para vir à tona, então não dá para ter feito na época em que o cartão foi levado. Ele foi... E diante do clamor popular, eu tenho certeza, houve um clamor, não vão punir o Bruno Henrique, tem uma investigação. O tribunal, diante do clamor popular, aplicou 12 jogos. Depois foi a vez da gente entender melhor o caso. A defesa do Flamengo conseguiu um efeito suspensivo e está pleiteando a absolvição do Bruno Henrique. Por quê? A gente debateu bastante isso ontem aqui no Seleção Sport TV. O Bruno Henrique foi denunciado num artigo que é manipulação esportiva em prejuízo do clube dele. O Flamengo demonstrou que isso não aconteceu. Que o Flamengo orientou o Bruno Henrique a tomar esse cartão, né? Ele tinha 2, o Flamengo não queria que ele jogasse a partida seguinte, e orientou o Bruno Henrique a tomar esse cartão. Toma esse cartão, como aliás todos os clubes fazem, como aliás o Flamengo fez com a Arrascaeta nesse fim de semana, porque tinha data FIFA, ele estava pendurado, tomou o cartão. Então o Flamengo descaracterizou a ideia de que o Bruno Henrique cometeu uma manipulação esportiva e que ele prejudicou o clube dele. Há uma suspeita de que ele passou informação privilegiada a apostadores. Eu vou ter que tomar um cartão, pode apostar no meu cartão que o Flamengo mandou eu tomar um cartão. Isso é bonito? Não, não é bonito, óbvio que não é bonito. Isso é passar uma informação privilegiada. Existe algo no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que contemple isso? Não. O Flamengo demonstrou claramente, e eu concordo totalmente com o Flamengo, não tem nenhum artigo para você punir o Bruno Henrique por passar uma informação privilegiada. Então, o tribunal, para que isso não passe... Não abre um precedente grave. Não passe batido, recorreu ao artigo 191, que é atentar contra o cumprimento do regulamento da competição, que pode ser qualquer coisa. E esse artigo contempla uma multa de 100 a 100 mil reais. E de tudo que eu li do CBJD, é o único artigo possível, porque você não pode punir alguém por uma lei que não exista. Por mais que pareça injusto deixar os réus da máfia do apito livres em 2005, mais injusto ainda seria colocar alguém na cadeia por uma lei que não existe. Então você não tem como punir o Bruno Henrique, na minha visão, né, quem vai decidir é o tribunal, por uma lei que não existe. Então, o relator do caso, na minha opinião, acertadamente... Os jogadores ficaram 2 anos punidos por envolvimento... É diferente. Mas qual que é o... Eles cometeram manipulação esportiva. E ficou provado que eles cometeram. Em prol de uma máfia de apostadores. Os apostadores mandaram ele tomar cartão, eles lesaram os próprios clubes. Mas eles foram não sei se a gente tem esse detalhe, eles foram julgados com base em qual lei? Porque se não tem para o Bruno Henrique, qual que é a lei que foi aplicada em cima deles? Na Justiça Comum e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o artigo 243, que diz manipular resultado esportivo em prol de alguém e prejudicando o seu próprio clube. Foi o que eles fizeram. Entendi. Então, inclusive, quem denunciou... A defesa do Bruno Henrique tira ele desse lugar de manipulação.
Acertadamente, na minha opinião. Não, de Sim, não prejuízo tem ao como clube. julgar se está Para certo mim, ou sim. não. De Para mim, prejuízo ao sim. clube. Está Para mim, sim. Eu não tenho por que duvidar das testemunhas do Flamengo, segundo as quais o próprio clube orientou o jogador a tomar cartão. Eu não tenho por que desconfiar. Até porque... Não, do clube com o jogador, sim, mas e do jogador como pessoa física? Tipo, a decisão dele com Não, os a apostadores. esfera da justiça comum é outra história. Tem um inquérito em andamento, esse inquérito vai terminar e a justiça vai decidir se o que o Bruno Henrique fez é crime, não é, etc. Isso é outra história. Por exemplo, o site de aposta foi lesado. O site de aposta pode querer processar o Bruno Henrique, sei lá, estou especulando. O Flamengo não foi lesado, na minha opinião, nem o campeonato pelo Bruno Henrique, na minha opinião. Eu concordo com o ponto do Flamengo. E aí o relator, para não ficar uma sensação, pô, mas a gente não pode deixar isso barato, afinal, ele é acusado de passar informação para apostadores. Então ele recorreu ao único artigo possível, na minha opinião, que é o 191. E isso vai ser julgado amanhã. Eu acho que a tendência é o Bruno Henrique ser punido com multa na esfera desportiva. E a investigação e o inquérito seguem depois na justiça comum. São histórias diferentes. A justiça esportiva, inclusive, não tem nem a condição de quebrar sigilo, de promover uma investigação como a polícia faz. Então, são coisas diferentes, separadas, né? Então, assim, de fato, o caso do Bruno Henrique é um caso muito complexo mesmo. O julgamento é amanhã. O julgamento é amanhã. Claro que pode ter um outro adiamento, isso é imprevisível. É imprevisível. Né? Estamos há meses aguardando o julgamento. Mas, assim, essa é a minha opinião de tudo que eu li. A gente entrevistou ao vivo aqui o advogado do Flamengo. E eu tinha um outro conceito. Até mergulhar na defesa do Flamengo, mudei de ideia. Eu acho que a defesa do Flamengo, a mim, pelo menos, me convenceu. Me parece bem sólida. Vamos ver agora quem julga, né? Que é eles que têm que ser convencidos agora também, porque é muito complexo isso, porque você tira o clube, eu acho que, eu entendi, você isenta o clube de qualquer responsabilidade do atleta, mas e a pessoa do atleta, entendeu? Independentemente do que o Flamengo orientou ele a tomar o cartão amarelo, mas e a decisão dele de passar uma informação, entendeu? Então, por isso você precisa mudar o código. É isso aí. Você precisa mudar o código. Esportivo, ele dá brecha. Claro. Não tô falando pro Bruno Henrique, nem tô falando que ele passou informação, mas para outros atletas agirem da mesma forma. Você precisa mudar o código. Então você precisa. O código, os códigos penais vão sempre se atualizando de acordo com o que a sociedade, os criminosos, não é o caso do Bruno Henrique, também criminoso, mas o crime está sempre à frente do Código Penal. Aí você vai atualizando o código de acordo com as contravenções que vão sendo cometidas. Então não existia no Código brasileiro roubar jogo de futebol. Precisou ser criado. Como hoje precisa ser criado no CBJD um artigo específico para quem passar informação privilegiada apostador. Precisa ser criado. Porque você fere ética, né? Claro. E no princípio Agora, do direito, enquanto a não ética for também criado, você não pode inventar aparece. uma punição para o Bruno Henrique que não existe. Que não existe no como o Tribunal de Código... Penas. Oi? Assim como o Tribunal Não pode, de Penas. entendeu? Precisa ser mais ágil, precisa ser mais rápido. Tem que estar isso tudo previsto na lei. Pois é. E a gente não está defendendo o Palmeiras ou o Flamengo, porque, são casos independentes, mas dependendo da punição do Bruno Henrique e do Vitor Roque, vai haver uma percepção, uma sensação para o torcedor do time que for punido que, é porque o Flamengo manda nos bastidores, ou porque o Palmeiras, a Leila tem moral na CBF. Vai vir essa sensação. Como é que você evita isso? Criando uma mudança no código. Tendo um tribunal de penas mais rápido, mais ágil, para que a gente não chegue numa reta final e tenha esse tipo de discussão. Sim, sim. E que chato, cara, debater isso. Chatíssimo. Chato, cara. Mas, infelizmente, é o noticiário. Sim. É o noticiário. O Flamengo está assumindo um delito também, né, em nome do Bruno Henrique, de atentar contra a ética do próprio desporto, do jogo, que é orientar um jogador a forçar um cartão amarelo. Que todos os clubes fazem, né? Mas nenhum admite, entendeu? Os clubes não admitem que fazem isso. Quem admitiu foi o Valdívia uma vez e, se a memória não me falha, é o único jogador até hoje que eu vi punido por admitir que forçou um terceiro cartão amarelo, porque isso todo mundo faz. O tribunal considerou que ele deu uma ironizada na época, Ele ironizou. né? Foi um jogo no Pacaembu. Mas desculpa, Lino, acontece desde a minha época. Sim. Sim, mas ninguém Acontece desde admite. que o futebol... Então, porque quando Mas você agora admite, você é mudou, né, punido. Caio? Mas agora vai mudar, né? Porque com essa questão das apostas, você orientar alguém a tomar um cartão amarelo é você abrir um precedente. Não tô falando que vai acontecer isso, mas pode acontecer. Tipo, em algum momento... Eu contei alguém aqui usar do essa Lucas informação, Arcanjo, né? goleiro do Vitória. Ele se machucou no comecinho do jogo com o Corinthians. O repórter da transmissão do Premier informou, o banco está orientando o Arcanjo antes de sair levar cartão amarelo. Ele ficou xingando o juiz não deu amarelo. Ele foi pro banco.
porque ele ia ficar fora do próximo jogo. Ele passou o jogo inteiro xingando o juiz. O repórter anunciou, ele está querendo tomar um cartão amarelo. A comissão técnica orientou. Aí no fim do jogo ele xingou tanto o juiz que o juiz falou e deu o cartão amarelo. Então, assim, Com essa isso é movimentação praxe de no futebol aposta, brasileiro. agora abre um Você tem toda a precedente, razão. né? Com a movimentação de aposta, você está sempre se atualizando de acordo com os delitos cometidos. Não, mas não precisa nem dessa questão das apostas para saber que isso não é correto, né? Que atenta contra o próprio desporto. Tudo bem, mas assim, uma coisa é o que é legal e a outra coisa é que ele está praticando. Agora, mas aí você não pode punir o Bruno Henrique pessoal. Amarelo... Tem que punir o clube, se você quiser. Não, punir o clube, ok. O atleta talvez também de forma correlata, né? Porque ele aceita esse tipo de manipulação. E agora você tem uma informação valiosa, que é você ter a possibilidade de tomar um cartão amarelo e você tem essa informação. Por exemplo... Todo mundo sabia que o Arrascaeta ia tomar um cartão, cara. Sim. Porque ele estava pendurado e ia para a data FIFA. Essa é a aposta mais batida que tem. Ele vai tomar um cartão amarelo nesse jogo. Eu estava fazendo São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O Emiliano Martinez não estava nem jogando, ele estava no banco de reservas. Na hora que o Palmeiras faz, se não me engano, o terceiro gol, sabe o que ele faz? Ele levantou, não foi? Sai chutando todas as bolas dos cones que estavam do lado de fora para bater o lateral. Ele chuta essa, depois ele chuta essa, mas chuta assim na arquibancada. Eu falei, que maluquice. Aí eu peguei o microfone e falei assim, ele tem cartão amarelo? Ele falou, você tá pendurado? Eu falei, tá pendurado. Eu falei, tá na cara. O que me incomoda é que a gente tá valorizando a mentira. Porque acontece, sempre aconteceu. Os jogadores vão continuar fazendo e, na minha maneira de ver, faz parte do jogo. Se eu tenho 2 amarelos e eu vou tomar o terceiro, eu prefiro escolher onde eu vou tomar o terceiro amarelo. Claro. E aí, na hora que você puser o microfone, ele vai ter que mentir. A gente está valorizando a hipocrisia. Mas é uma porque se eu assumir, eu vou ser punido. Mas por quê? Mas é antidesportivo. Atenta contra as regras do jogo. Mas como é que você vai provar que o Arrascaeta, domingo, você teria que provar, então? Não, pois é. Sim. Tá aí o que o Flamengo está fazendo, que caracteriza o próprio entre aspas, eu acho que nesse caso, infelizmente, não tem o que fazer. O Flamengo assumiu que orientou o atleta a tomar o cartão. É só isso que eu estou dizendo. Não sei se assumiu publicamente. A gente que está deduzindo, né? Uma coisa meio óbvia. E qual é a previsão do Arrascaeta, né? Ninguém Não, tô falando do Bruno Henrique. Bruno Henrique, sim. O Flamengo, até porque isso faz parte da defesa do Bruno Henrique. Pois é. E qual é a previsão da Justiça Comum, no caso do Bruno Henrique? Não tem, essas coisas não tem previsão, né? O inquérito está em andamento ainda. É curioso o desdobramento disso, porque a Justiça Comum, não a Justiça Desportiva, ela pode ir para um caminho diferente da esportiva. Exato. E a esportiva beneficiar Exato. alguém. Você vê que eu tomo todo o cuidado. Estamos falando de casos hipotéticos. Sabe? Ele é suspeito de... o caso Paquetá é muito emblemático, né? Porque eu faço a minha culpa, que a gente tratou o Paquetá como culpado. E ele foi inocentado, né? A CBF afastou o Paquetá de convocação. Sim, a gente tratou o Paquetá como culpado e ele foi inocentado. Então, o Bruno Henrique é sempre tratado por mim aqui da maneira correta. Suspeito. Suspeito, né? E inocente, até que a justiça prove o contrário. Isso no mundo inteiro, no Brasil não. No Brasil você é culpado até que você prove o contrário. Sim, mas a gente é obrigado a tratar da maneira correta. Tá corretíssimo. Só estou dizendo que a justiça presume que você é inocente até que se prove o contrário. No Brasil a gente aponta o dedo, a gente não. O brasileiro aponta o dedo e acha que a pessoa é culpada e ela tem que provar a inocência. E é por isso que, inclusive, o Tribunal Esportivo não tem que fazer nada com um jogador suspeito de manipulação até ficar muito claro. Até ficar muito claro se de fato ele cometeu a manipulação. O fato de que quando você não age com celeridade, fica a sensação de injustiça. A sensação de injustiça. E é o que vai acontecer agora, na minha opinião, com a situação do Vitor Roque. Eu não vou nem entrar no mérito aqui, se ele merece ou não merece ser punido. Ele está denunciado por ato discriminatório, né? Ele fez um post lamentável, horrível, tosco, quando o Palmeiras derrotou o São Paulo. Um post homofóbico, como você vê na manchete. O Palmeiras viu o post, né? O tigre, ele é o tigrinho, mordendo um Bambi, né? Comentário péssimo. O Palmeiras viu a postagem, falou para ele apaga. Isso ficou alguns minutos no ar, ele apagou o print eterno, como vocês bem sabem. Então ele foi denunciado por ato discriminatório. Essa punição, se culpado ele for, né, se decidirem que ele é culpado, ela acarreta em punição de 5 a 10 partidas. Ou seja, se ele for punido, ele estará fora do campeonato, não joga mais o Campeonato Brasileiro. Se ele pegar a pena mínima, ele já não jogará mais o Campeonato Brasileiro. Faltam 6 jogos para o Palmeiras, sábado ele já não joga. Então, se ele for punido, na segunda-feira ele está fora do Campeonato Brasileiro. Acontece, meus amigos, que isso aconteceu logo depois do jogo com o São Paulo.
Né? Então, assim, se o tribunal decide isso, deixa eu pegar a data certinho de quando foi o jogo do São Paulo, foi dia 5 de outubro, se o tribunal decide no dia 7, Vitor Roque, você vai ser punido, eu acho que teria pouca reclamação, absolvido ou culpado. 2 dias depois, só que o tribunal vai julgá-lo agora, né? E aí não dá para entender muito bem o prazo. O Alan demorou 3 meses para ser julgado, o Vitor Roque vai ser julgado em 1 mês, enfim, coisas da Justiça Desportiva do Brasil. Tudo isso dá margem para uma série de dúvidas, de questionamento, né? As coisas, se fosse como na Europa, 2 dias depois você decide. Então, como aqui se demora às vezes 3 meses, às vezes 1 ano, às vezes 1 mês, fica a sensação de injustiça. Se ele for absolvido, vai ter gente que fala assim, só foi absolvido porque tem a reta final de campeonato. Se ele for culpado, querem ferrar com o Palmeiras. E aí a discussão do mérito em si, se ele é culpado ou inocente, acaba ficando menor, porque o clubismo toma conta das discussões. E é muita margem, cara, dá muita margem. Esse modelo, cara, assim, há anos que a gente fala isso. Ele é horrível. É horrível você olhar para a reta final de campeonato e ter a sensação de que não são só os jogadores decidindo os jogos. É muito ruim esse modelo, cara. Muito ruim. Você não tem a sensação de que cada caso pode ser um caso e eu falo muito mais sobre a complexidade de cada um dos casos. O caso do Alan é uma questão de dentro do campo. É um cartão que se aplica, julga, tal. Acho que um tribunal de penas resolveria isso tranquilamente. O caso do Vitor Roque talvez exija algum tipo de posicionamento dele e defesa. Talvez isso se sustente por um pouco mais de tempo dentro de um tribunal. O do Bruno Henrique mais ainda, porque exige investigação, né? Para que talvez a investigação não tenha nem sido tão bem feita e para isso você precisa... E nem tem como, Lino, a Justiça Esportiva não tem como investigar o Bruno Henrique. Então, como faz a Justiça Comum, quebrar sigilo, pegar telefone. Mas dá direito de defesa e isso acaba te levando a instâncias que são recursais naturalmente, assim, né? E é natural que você tenha mais tempo para essa defesa. Então, talvez a gente esteja falando de 3 coisas diferentes. No caso do Alan, eu concordo contigo. Acho que a demora é desnecessária. E por que o Alan demora 3 meses para julgar? 3 meses, cara. 3 meses para julgar. Aí eu te pergunto, por que o Palmeiras pediu o efeito suspensivo naquela época? Todo mundo pede, Lino. Pois é. Todo mundo pede. Assim como todo mundo pede. Correndo o risco de mais adiante no campeonato. Mas o Palmeiras não tem como prever que o julgamento do efeito suspensivo vai ser agora, porque ele é pegadinha, pode ser a qualquer momento. Pode ser só ano que vem. Então, isso que eu ia te perguntar, até para esclarecimento. Tem que ser dentro do mesmo campeonato ou pode jogar por ano que vem? Depende. Tem que ser estadual, tem que ser competição nacional. Mesma competição. Então, assim, se entrar na pauta... O Vitor Roque esse final de brasileiro... Pagar na Copa do Brasil. Ele pode ter isso na sua defesa? Só se tiver efeito suspensivo. Se tiver efeito suspensivo. Assim, dificilmente eles vão dizer que ele vai... Não faz sentido que ele vai punir no ano que vem. A punição, eles decidem se é 5 ou 10 jogos ou absolvido. E aí o Palmeiras vai entrar com efeito suspensivo, seguramente. Imagino que vai ser concedido. E aí, depois, vai cumprir, se for o caso, no ano que vem. Mas olha só, não faz sentido o Alan, num caso banal, demorar 3 meses para ser julgado e o Vitor Roque, num caso mais complexo, ser julgado em pouco mais de 1 mês. Então, assim, não faz sentido, não tem muita lógica. Então, assim, esse tipo... Deveria, na minha opinião, o caso do Vitor Roque ser avaliado naquela semana. Naquela semana deveria ser avaliado. Por que ele está sendo avaliado agora? Levanta dúvidas que não precisava. Sobre isso ou não? Não, vão julgá-lo, marcar o julgamento. Mas ele se manifesta não, né, sobre as decisões, né? Porque se ele está tanto tempo, ele tem que estar... Enfim, mano, um papo muito chato, né? Nossa senhora, falar de Flamengo aí, enfim. Notícia importante é que o Pedro voltou a atuar no campo, né? Que é o mais importante aí. O Flamengo, e espero que ele se recupere bem antes, tá? Sabadão tem Flamengo e mais informações, fiquem ligados, se inscrevam no canal, tamo junto, saudações!